Olha bem pra essa cena aqui. Sabe o que é isso? O Tom Cruise agarrado em um teco-teco girando no ar, sem CGI. Em todo filme de Missão Impossível, a gente faz a mesma pergunta. Qual vai ser a próxima cena perigosíssima que o Tom Cruise vai fazer sem dublê? E essas cenas só vão ficando maiores e maiores a cada filme, né? Tá duvidando? Eu tenho provas. Olha só outra cena aqui, lá do primeiro filme de 96. O que você tá vendo é um tanque explodindo de verdade e o Tom Cruise correndo para não se cortar e nem ser afogado pelos 16 mil litros de água que tinha nesse aquário. Nesse filme, o Ethan tem que pegar uma lista com as identidades dos agentes da CIA. E aí, quando ele entra no cofre para fazer isso, a gente tem talvez a cena mais icônica da história dos filmes de ação. Uma curiosidade é que o Tom Cruise estava toda hora batendo no chão, porque o peso não ficava bem balanceado. Então ele teve a ideia de encher o sapato de moeda para equilibrar melhor, e deu certo. E aí começa a evolução, porque no segundo filme, ele se pendura em um penhasco de mais de 600 metros de altura, contra a vontade do diretor, tá? Que queria usar dublês. E essa cena é bem no começo do filme, quando o Ethan Hunt recebe a sua missão: recuperar o vírus Quimera e o antídoto Bellerophon, que foram roubados por um agente da IMF, que queria usar o vírus para causar uma pandemia global e depois ficar rico vendendo o antídoto. Morning, Mr. Hammond. No filme seguinte, que saiu em 2006, é onde tem pra mim o melhor vilão da saga, o Davian, interpretado brilhantemente pelo Philip Seymour Hoffman. Eu adoro esse filme porque é a primeira vez que o Benji aparece, e a gente tem esse trio icônico com Ethan, Benji e Luther. E nesse filme a gente também vê um lado mais frágil do Ethan, porque o Davian sequestra sua esposa, então tem mais espaço para um lado mais pessoal, sabe? Que ainda não tinha sido explorado. Mas é óbvio que se tem Tom Cruise, tem ação e tem cena perigosa sem dublê. E nesse, ele salta entre dois prédios reconstruídos no estúdio, segurado por uma corda e cai no teto de vidro. Mas a partir do quarto filme da franquia, o Tom Cruise chegou em um outro patamar em cenas de ação. Em Missão Impossível Protocolo Fantasma, o Ethan precisa provar que não foi a IMF que explodiu o Kremlin na Rússia e evitar que uma guerra nuclear comece. E aí tem uma cena em que ele tá no Burj Khalifa e precisa subir de um andar para o outro, mas não pode usar o elevador. Então o que ele faz? Ele escala o prédio mais alto do mundo por fora, pendurado em alguns cabos. E é claro que isso foi feito sem dublês, tá? Depois procurem os bastidores dessa cena. É realmente, assim, inacreditável. Aí você pensa, bom, ele escalou o maior prédio do mundo, não dá pra superar isso, né? E aí me vem o Tom Cruise em Missão Impossível Nação Secreta e simplesmente se pendura em um avião em movimento. E não foi uma vez só não, tá? Ele teve que refazer essa cena 8 vezes. Nesse filme, o Ethan Hunt e sua equipe estão tentando provar a existência do Sindicato, que é uma organização terrorista formada por ex-agentes. É tipo um IMF, só que do mal. Até Protocolo Fantasma, todos os filmes de Missão Impossível tiveram um diretor diferente. Mas a partir de Nação Secreta, começou uma parceria com o Christopher McQuarrie, que dirige e escreve todos os que vieram depois. E esse filme também marca uma adição maravilhosa para a franquia, que é a Ilsa, personagem interpretada pela Rebecca Ferguson. Tem uma cena em que o Ethan e o Benji estão perseguindo ela de carro, e o Tom Cruise realmente é quem dirigiu, porque, segundo o coordenador de dublês, ele era o melhor piloto disponível no set. Só que no filme seguinte, Missão Impossível, Efeito Fallout, o Tom Cruise acabou quebrando o tornozelo em uma cena que ele pulava entre dois prédios. Mas o mais impressionante é que ele terminou a cena com o tornozelo quebrado mesmo. As gravações foram pausadas por um tempo, mas o Tom Cruise voltou para arriscar a vida de novo. Porque ele se tornou o primeiro ator da história a recusar dublê em uma cena de Halo Jump, que é uma técnica muito complicada de salto de paraquedas militar. Ah, e também ele pilotou o helicóptero, tá? Coisa boba, assim. Na trama a gente tem o Henry Cavill como um agente Walker da CIA, que é designado para acompanhar o Ethan na missão de recuperar 3 núcleos de plutônio que podem ser usados para criar armas nucleares. E aí, em 2023, vem Missão Impossível Acerto de Contas, que tem uma cena que eu acho que, assim, tá no top 1 mais arriscadas da saga. Nesse filme, a gente tem uma inteligência artificial chamada A Entidade, que evoluiu, criou consciência própria e começou a invadir sistemas no mundo todo. Como ele é capaz de manipular qualquer informação, quem controla essa IA controla o que é verdade ou não. Então começa uma corrida pelo código-fonte, que só pode ser acessado com 2 partes de uma chave. O Ethan tem uma nova parceira, a Grace, uma ladra que a gente não sabe se ama ou odeia durante boa parte da trama. E no meio disso tudo entra o Gabriel, que é uma pessoa do passado do Ethan
e que também é o representante humano da entidade. Enfim, rola um encontro num trem para vender uma das partes da chave. O Ethan e a Gracie estão com a outra e decidem ir até esse encontro pra ter as duas, é claro. A Gracie vai com aquela máscara icônica, sabe, do começo da franquia, que copia o rosto das pessoas, fingindo ser a vendedora. Só que quando vão fazer uma máscara pro Ethan, a máquina pifa e ele vai precisar dar um outro jeito pra entrar nesse trem. E aí, qual é a ideia? Coisa simples, pular de moto do topo do penhasco e abrir um paraquedas pra cair em cima do trem em movimento. Quem nunca fez isso, gente? E é claro que o Tom Cruise teve que fazer essa cena sem CGI e sem dublê. Cara, depois vejam os bastidores dessa cena. É um negócio de louco o tanto que eles treinaram pra isso. Foram 2 anos de preparação, tá? Coisa pouca. No final, o Ethan consegue recuperar a chave e finalmente descobre o que ela abre. O submarino Sevastopol, que a gente vê explodindo lá no comecinho do filme. E é assim que a gente vai pra Missão Impossível, o acerto final. O Ethan contra tudo e contra todos tentando localizar o Sevastopol pra destruir a entidade. E é claro, não é Missão Impossível se não tiver o Tom Cruise arriscando a própria vida, né? Então a gente já sabe que vai ter uma cena em que ele se pendura num avião enquanto faz acrobacias no ar. Depois de tudo isso, acho difícil você querer perder esse filme, né? E, gente, vocês sabem que assistir Missão Impossível não é a mesma coisa se não for no cinema, né? Quem já viveu essa experiência sabe muito bem do que eu tô falando. Então, ó, faz o seguinte, não perde mais tempo, garante logo os seus ingressos, porque a pré-venda já começou e eu prometo que você não vai se arrepender. Missão Impossível, o acerto final, estreia em 22 de maio, exclusivamente nos cinemas. Te vejo lá, hein?